Olá, amigo, você que nos acompanha pelo canal Tempo do Fim, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no nosso podcast aqui no MEP. E como de costume, que a gente faz aqui sábados de profético. Muitas vezes tivemos da outra vez com o irmão Israel, todos aqui viram o vídeo, né, o podcast que também foi postado no canal dele. E com este sábado não foi diferente, tivemos aqui a presença do irmão Elias, que também é amigo do Israel, vieram lá de Blumenau, né, passar o sábado aqui no MEP com a gente. E dessa vez a gente estudou um pouco sobre a natureza humana de Cristo, um tema muito importante, de muita relevância nos dias em que nós vivemos hoje, né, que é a verdade presente para o nosso tempo. Então a gente estudou aqui, a gente tirou algumas dúvidas, né, da palestra, da pregação da qual ele fez. E só que, como a gente sabe, o tempo não permite, são muitas perguntas, muitas dúvidas, e a gente vai fazer esse podcast aqui para falar um pouco sobre o selamento, né? O que a natureza humana de Cristo tem a ver com o selamento? Por exemplo, será que precisamos ser semelhante a Cristo no caráter para receber o selo? Ou será que isso não faz diferença? Então vamos falar um pouco sobre isso e por que isso é relevante para os dias de hoje. E eu queria agora, neste momento, passar aqui, eu acho que dispensa apresentações, né, o irmão Israel, como eu disse, o irmão Elias. O irmão Elias agora aqui vai ler aqui alguns versos bíblicos. Vamos lá, irmão, fique à vontade. O assunto hoje aqui referido é de suma importância, né, como foi falado um pouco mais cedo na pregação, na palestra, na pregação também, a humanidade de Cristo. E ele tem muito a ver, né, com o selo, com o selamento, porque são condições, né? Para a gente receber o selo, a gente precisa entender a humanidade de Cristo. E para a gente entender a humanidade de Cristo, a gente precisa entender a justiça pela fé. Então, pelo qual nós vivemos hoje, são o meio e a fé. E um dos textos bíblicos que retratam, né, que trazem para nós hoje um ótimo entendimento dessa cena é o livro de Ezequiel, no capítulo 9, no verso 1 em diante. Mas vamos ler de início os primeiros 6 versos, que ele diz assim: E ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazer com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham no caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrevedor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze, e a glória de Deus de Israel se elevou de cima do querubim sobre o qual estava até a soleira da casa. E ali clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Vamos dar uma parada aqui no verso 4, né? Esse verso 4 aqui, Cristo dá uma ordem, né, para que o anjo ele saia no meio de Jerusalém, né? O anjo que está com o tinteiro de escrevedor, ou seja, o anjo relator, né, para que esse anjo ele possa selar todos aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que elas são cometidas no meio do povo. Mas que abominações são essas que estão ocorrendo, pelo qual Deus ele pede para fazer uma separação entre aqueles que suspiram e automaticamente aqueles que estão sendo coniventes com aquelas abominações? Ou seja, ele pede para que selem aqueles que se separaram do pecado, aqueles que abandonaram o pecado, que estão clamando a Cristo para separar, né, para vencer o pecado, né? Tem uma certa semelhança, né? É uma condição, o selo,
para habitar o seu pecado, o ser, a natureza humana de Cristo, todos estão combinados, né, em um só. E o anjo ele só vai selar aqueles que estão nessa condição, suspirando e gemendo por conta dessas abominações, ou seja, estão querendo se afastar de todo esse pecado. Um detalhe, irmão, que eu chamar a atenção para nós aqui, veja bem, os que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem aonde? No meio do povo. No meio do povo. Vamos ser bem claro, no meio da igreja adventista. Sim. Concordam Certo. comigo? Certo. Mas só que tem um detalhe. Ali não diz que aqueles que criticam, aqueles que falam mal, aqueles que pisam, não é mesmo? Sim. Então, assim, nós temos que ter uma mentalidade, muitas vezes é levado para um lado de que não, eu não concordo com algumas coisas que a igreja está cometendo, alguns deslizes, e ali passam a fazer críticas, mas não é isso. Essas pessoas da qual ali estão suspirando e gemendo foi como Daniel, que orou pelo povo pedindo para que Deus perdoasse os pecados do povo, né? Ou seja, se incluiu também no meio, não é mesmo? E daí com esse espírito, né? A pessoa ela como se posso dizer, ela também está se preparando, né, para o selamento, né? Porque é um processo, né? Como você falou na questão da natureza humana de Cristo, e nós temos a condição pelo poder de Deus vencer como Ele venceu, não é mesmo? Mas sabemos que é um processo. Isso não acontece, é um processo de uma vida, a pessoa ela vai trabalhando isso a cada dia, né? Santificação, então, né? E isso, é só isso que eu queria comentar, chamar a atenção. Não sei se você já concluiu o seu raciocínio. Não, pode, o Israel, se quiser falar alguma coisa, pode. Continuando ali o que o irmão Elias estava falando, né? Que o selo de Deus só será colocado nas pessoas que refletem o caráter de Cristo, né? E no Eventos Finais aqui fala que a semelhança com Cristo no caráter, o selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Então quer dizer que o selo só será colocado naqueles que refletirem o caráter de Cristo, né? E os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. O que é uma coisa completa? O texto é claro, não é? Né? Eu, pelo menos vejo desta Sim. forma. E eu estava, então assim, o que tem qual é a ligação que tem, né? A questão da natureza humana de Cristo, vitória sobre o pecado, né? É porque nós sabemos que se Jesus, e vimos hoje que Jesus veio com a natureza, né, de Adão depois da queda, não é mesmo? Ele tinha ali vamos dizer assim, ele tinha sono, ele tinha fome, ele tinha passou por tentações. Então ele foi o que? O nosso exemplo. Sim. Exemplo como? Para quê? O que é um exemplo? Um exemplo a ser seguido, não é mesmo? Então, se Jesus, porque por isso que muitos hoje dizem que Jesus ele veio com a natureza de Adão antes da queda, ou seja, é uma forma de tentar, vamos dizer assim, passar panos quentes nessa verdade, para que a pessoa, olha, Jesus ele veio com a natureza de Adão antes da queda, Por isso que ele venceu. por isso que ele venceu. Nós não é preciso. Então, assim, eu sou pecador, vou continuar pecando, não precisa mudar e eu não vou conseguir. Então a pessoa entra numa zona de conforto e vai ficando nessa. Só que o texto diz o quê? Que esses aí vai acontecer o quê? Não são destruídos, né? Destruído. Se nós continuar a leitura, né, é isso que vai acontecer. E o que o irmão Elias pregou e falou, né, no dia de hoje, isso não é justificação pelas obras, né? Isto é justificação pela fé. Porque pela fé em Cristo podemos vencer. Sim. Né? Eu queria aqui ler aqui o seguinte: o selo de Deus jamais será colocado na testa de homens ou mulheres impuros. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus e candidatos para o céu. Que texto E existe forte, uma né? condição, né?
Uma condição. Existe uma condição e nós como seres humanos nós precisamos vencer as nossas inclinações, né? A hereditariedade que nós herdamos dos nossos antepassados é algo muito forte dentro de nós, e os defeitos do nosso caráter, essa hereditariedade, ela não pode ser cultivada. A gente tem ela em nós, mas a gente não deve cultivá-la. Então com essas condições, a cobiça, a contenda, né? O próprio Provérbios de Salomão, ele fala que são 6 coisas. Deus odeia, a 7ª que ele abomina, e hoje tem sido a 7ª condição tem sido uma que tem operado de forma muito abrangente dentro do povo de Deus, que é a contenda, semear contenda e discórdia entre os irmãos. Hoje tem tido um déficit muito grande de união entre o povo de Deus, né? Uma grande desunião, na verdade, tem acontecido. E essa condição do selo, como o irmão acabou de ler ali, o selo só será colocado na testa daqueles que não têm esses defeitos de caráter, que não têm essas inclinações cultivadas, entendeu? Que não têm elas cultivadas, né? Que não praticam isso. Então, as pessoas que vão estar suspirando e gemendo são aquelas que vão estar lutando para abandonar o pecado, aquelas que vão estar lutando para poder se afastar do pecado, entendeu? Então, são condições, entendeu? Não há bênção sem condição. A gente não vai receber o selo sem que haja uma condição. A bênção, entendeu? É condicional, né? Condicional. A condição é obediência, né? Obediência. E a Ellen White, ela fala, eu não sei onde é que está escrito agora, mas ela fala assim: cumpre-nos remediar os nossos defeitos de caráter. Agora, sim, né? E o texto que o irmão Edson leu, todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. O que é ser imaculados diante de Deus, né? É ter vitória sobre o pecado. Imaculado é que não peca, né? Exatamente. E eu estava me recordando agora aqui o seguinte. Veja bem, se eu não me engano, né, esse podcast aqui, para você que nos ouve, vai ser bem breve aqui, né, para poder esclarecer alguns pontos e também trocarmos aqui ideias e conhecimento. Se eu não me engano, foi Agostinho que começou com essa ideia do pecado original. Sim. Né? Foi, irmão? Acho que seria ele, né? Agostinho, sim. Então, olha só, e hoje isso infelizmente já adentrou dentro da igreja, né? Ou seja, eu aprendi dessa forma, né? Que uma criança, né, já nasce com pecado. Mas daí eu comecei a estudar o outro lado e comecei a analisar, tá, mas o que ela transgrediu? O pecado é a transgressão da lei. Ela transgrediu alguma lei? Essa criança, um bebezinho de colo, né? E outra coisa, a Bíblia fala que o filho não leva o pecado do pai. Então, peraí, meu pai pecou, então por isso eu sou pecador? Não, peraí, tem alguma coisa que nós precisamos entender, não é mesmo? Sim. Então assim, ó, natureza pecaminosa, uma coisa, pecado é transgressão da lei, entende? Que se nós orarmos agora pedindo a Deus o pecado, Ele tem perdão do pecado. Se nós agora orarmos a Deus para que Ele perdoe os nossos pecados, Ele irá perdoar nossos pecados, porque é para isso que Ele está intercedendo por nós no santuário, entendeu? Mas se agora nós pedirmos para que o Senhor retire de nós essa natureza, Ele não vai fazer, porque senão Ele vai estar mentindo em sua palavra, porque em 1 Coríntios 15, do versículo 53 para diante ali, a condição para essa natureza ela ser retirada de mim é na glorificação, quando Jesus estiver voltando. Então vai ser um pouco controverso eu colocar a natureza como sendo pecado. Então não tem como a criança ela nascer e ter pecado, entendeu? Porque ela, como você acabou de falar, ela não transgrediu nada por isso. Transgrediu, exatamente. No livro Vida e Ensino, página 189, fala assim, ó: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da nossa alma. Entendeu o que é uma nódoa? O que foi que Cristo viu em Satanás, em Lúcifer, quando Lúcifer mostrou um remorso querendo voltar ao céu? Apenas uma nódoa. Porque ele viu no coração, justamente. Ele viu no coração de Lúcifer uma nódoa.
um cisco só de pecado. Ele viu no coração de Lúcifer, e isso tirou de Lúcifer a condição de se tornar aquilo ali um arrependimento sincero, ao invés de ser um remorso. Então tinha uma nódoa, então nós iremos ficar sem o selo se essa nódoa estiver no nosso coração. Exato. Entendeu? Se essa nódoa estiver dentro de nós, nós perderemos essa condição para ser selados. Então, sem sermos selados, nós perderemos a nossa salvação. E o sacrifício de Cristo automaticamente será em vão para nós. Entendeu? Muito bem. E é interessante destacar também para você que nos ouve que isso não está, essa questão de selamento é no contexto dos eventos finais, né? Ou seja, isso não significa que para você hoje ser salvo tem que ser perfeito, semelhante a Cristo, né? Isso aí é quando sair a controvérsia. Tem a questão também que nós não vamos entrar aí, a questão da chuva serôdia, tem a questão aí, por exemplo, nos eventos finais, né, a perseguição. Isso vai nos ajudar a nós também a se entregar a cada dia, né? Ou seja, há todo um contexto. Então, assim, o ponto que nós estamos querendo levantar aqui é a questão de receber o selo de Deus, não é a questão de ser salvo. Então, é a condição para nós recebermos o selo de Deus, para ser selado, né? Então, fica aí. Então, mas o meu amigo, o meu pastor, a igreja, nós temos que tirar um pouco essa mentalidade e ver o que está escrito. O que está escrito, né? Então, usar mais a Bíblia, ser mais Bíblia, como diz, né? Tem o assim diz o pastor e assim diz o Senhor, né? Então, nós temos que optar pelo assim diz o Senhor, né? Então, nós temos que ficar atento com relação a isso, né? Então, que possamos estudar bem fundo nessa questão aí do selamento. Aqui a profecia do Senhor, irmão, no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5, na página 216, ela faz a seguinte pergunta: o que estão fazendo, irmãos, na grande seara, na grande obra, na verdade, de preparação? Os que se estão unindo com o mundo estão se moldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o monte divino e preparando-se para receber na fronte o selo do Deus vivo. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros, como você acabou de ler, né? Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa dos amantes dos prazeres, né? De homem ou mulher de língua falsa e coração enganoso. Então é a condição, entendeu? O que nós estamos fazendo nessa grande obra de preparação, entendeu? Alguns estão se moldando, né, se colocando ao molde de Satanás, né, colocando Cristo longe de nós em sua natureza, né, olhando somente para a natureza divina ao ponto de Cristo não poder nos conceder o poder, né, coloca a graça, na verdade, de Cristo só como perdão, sendo que a graça de Cristo também é um poder vivo para nós vencermos, entendeu? Nessa obra de preparação precisamos dessa graça poder para poder vencer, entendeu? O pecado, para poder vencer os defeitos do nosso caráter e assim receber o selo de Deus vivo. Esse é o momento, entendeu? Essa é a hora. A gente não tem muito tempo para isso, mas só que Deus, a gente entende, compreende que é um processo, entendeu? A gente compreende que as pessoas, infelizmente, muitas das vezes têm colocado, né, Cristo como somente o Salvador, entendeu? Mas só que Cristo, ele é o nosso irmão, entendeu? Mais velho. Ele é aquele que está disposto a nos salvar e ele quer nos selar. Então não é à toa que ele inspirou, entendeu? Não seria necessário os escritos se nós seguíssemos a palavra. Então não seria necessário os escritos, as inspirações. Não seria. Mas só que o povo de Deus, infelizmente, se afastou da palavra, entendeu? Então foi necessário os profetas e ele levantou uma profetisa a qual se dispôs, entendeu, a se entregar à vontade do Senhor, e ela nos deixa bem claro aquilo que o Senhor a ela concedeu em inspiração,
entendeu? Que o selo do Deus vivo jamais será colocado a teste de homens ou mulheres amantes do mundo, Então, entendeu? Amantes do mundo, como muitas pessoas estão se moldando ao mundo, estando na igreja, mas com o molde do mundo. Você já não consegue ver grande diferença entre o povo de Deus e o mundo hoje na igreja, entendeu? A forma que as pessoas se vestem, a forma que as pessoas conversam, o que elas conversam, entendeu? O que hoje elas fazem a sós em seus quartos, entendeu? O que elas ouvem. Hoje a diferença é pouca de você conseguir enxergar quem é o povo de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui para nós, aqui não é o assunto, mas se nós, por exemplo, estivemos hoje ir a um supermercado, ir a um shopping, será que nós reconheceríamos pelo seu vestuário e comportamento um adventista do sétimo dia? Essa é a questão, irmão, entendeu? Essa é a questão. É algo a se pensar. Sim, né? Claro. E eu queria acrescentar aqui outro detalhe também interessante. Veja só, muitas pessoas pegam a vitória de Cristo para a sua vida. Sim. Justificação. Sou justificado em Cristo, mas tem a santificação. Como ele venceu, ele vai me dar força para eu vencer. Isso é santificação. Depois nós sabemos que o próximo passo é a glorificação. Sim. Então, Cristo venceu. Amém, glória a Deus, eu aceito. Justificação. Agora, eu quero ser como Ele. Quero vencer como Ele. Eu quero mudar como Ele. Não que Ele tivesse que mudar alguma coisa, mas estou colocando aqui um exemplo para nós podermos entender. Então assim, as pessoas ficam só na justificação, né? E daí, por exemplo, assim, eu faço uma pergunta bem interessante aqui. Se uma pessoa tem 10 pecados, uma pergunta bem simples e bem lógica. Uma pessoa tem 10 pecados, ela consegue deixar, se ela é um alcoólatra, um bêbado, transgredir os 10 mandamentos, ela consegue parar? Por Cristo, sim. Com o poder de Cristo? Sim. Tá, vamos lá. Arrependimento genuíno, né? Isso, e se ela tem 50, ela consegue? Com Cristo, consegue. Qual é o limite para ele? Não tem limite. Não tem limite para Deus. A Então por que eu não posso? Superabunda, né? O pecado. Onde habitou o pecado, Isso, superabundou a graça. O poder é maior. Essa é a questão onde nós precisamos tirar esse preconceito de nós e parar de olhar para a nossa condição. Porque se olharmos sempre para a nossa condição, não vamos olhar o poder que Cristo tem para nos oferecer. Entendeu? Porque a nossa condição é caída, nossa condição é de pecador, nossa condição é de derrota, entendeu? Precisamos nos apropriar, precisamos tomar para nós a vitória de Cristo, entendeu? Que assim como Ele venceu, nós podemos vencer. Então é um preconceito, e muitas das vezes não só um preconceito, mas sim a condição que a própria pessoa se qualifica em ficar, a zona de conforto, entendeu? O pecado tá bom para mim, e eu sei que Cristo tinha uma natureza divina e por isso Ele venceu. Então a minha natureza é de pecado, e eu sou pecador e eu vou continuar pecando, entendeu? Então o preconceito muitas das vezes opera para que a pessoa continue na zona de conforto, entendeu? Para continuar no pecado, e ela não quer sair, entende? Então o tempo que nós temos para a gente compreender isso é curto, entende? O tempo que nós temos para a gente poder compreender a vitória de Cristo é curto. Então se nós nos demorarmos em compreender que para recebermos esse selo precisamos vencer como Cristo, nós vamos estar perdidos, entendeu? As pessoas que se colocam na condição inferior da que Cristo teve como homem na terra, elas vão se perder, porque elas vão só olhar para si. E quando a gente olha para nós, meu amigo, nós vamos nos frustrar totalmente. Entendeu? Tem uma coisa que Martinho Lutero disse, né? Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus, não vejo como me perder, né? E o Elias leu antes o texto ali, que uma das condições é a obediência, né? Mas tem outra condição: você só obedece se você ama. Então aqui tem um texto aqui em Eventos Finais que diz assim: o amor exprime-se na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa e praticam as obras de Deus. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Então é uma obediência, é um amor que... a obediência está junto com o amor, né? Isso. Você não obedece se você não ama a Deus, você não obedece. Tanto que Jesus disse, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu vi um videozinho curtinho daqueles, eu chamo shorts, né? Aqueles videozinhos
que o pregador disse assim, ó, somente aqueles que em tudo se dominam serão os agraciados com o selo do Deus vivo. E eu peguei essa palavra, somente aqueles que em tudo se dominam. Palavra que eu acho Ligação muito interessante. Ligação Em do eu. tudo se dominam. E olha só, em pouco tempo será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos, que ele seja colocado em nossa fronte. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo começar a selar os servos de Deus em suas frontes? Irmãos, que possamos ser selados, que a cada dia possamos renunciar. A nossa luta é contra o nosso eu, nossa maior luta. E já pensou naquele dia, você que nos ouve aí, que o anjo passar com o tinteiro, né, como diz que o irmão aqui leu em Ezequiel 9, nós ser deixado de lado. Será triste. É como diz o ditado, né? Vamos nadar, né? E morrer na praia. Então estamos às vésperas, né, desses acontecimentos. Que Deus nos ajude e que, repito aqui, natureza humana de Cristo, vitória sobre o pecado, isso não é justificação pelas obras. Isso é de fato justificação pela fé. Que Deus abençoe você que nos ouve, né? Obrigado, irmão Israel, irmão Elias. Então, muito obrigado pela sua companhia, né? E aguarde aí que teremos mais podcast aí. Fique com Deus.